Tá aparecendo já? Sim. Então, ontem a gente parou aqui em diminuição de conflitos, né? Que a gente já leu. Então, lembrando que a gente está falando, né, de comunicação. O que uma comunicação eficaz no seu local de trabalho pode te trazer, né, de benefícios, podemos dizer assim, para o seu ambiente, para o seu rendimento e quanto é importante, né, você manter essa relação de comunicação. Então, essa comunicação eficaz, ela pode melhorar o clima organizacional, o clima no seu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho. Como um dos benefícios trazidos pelo investimento em uma comunicação assertiva e eficaz nas empresas é a transparência, o clima organizacional melhora de forma considerável com isso. Isso acontece pois os gestores, principalmente, fazem questão de compartilhar todas as informações necessárias com seus colaboradores, o que tem como resultado uma equipe mais motivada e altamente valorizada, pois se sentem parte do processo, bem como a diminuição de fofocas e especulações, que geralmente são os motivos mais recorrentes dentro de uma empresa, que fazem com que o seu clima seja prejudicado, assim como o trabalho de todos. Então, o que a gente já comentou ontem também, né? Que essa comunicação, quando você tem essa comunicação com seus colegas de trabalho, no seu ambiente de trabalho, você acaba criando laços com essas pessoas, né? Criando ali uma amizade. Consequentemente, vai melhorar o clima na empresa, né? Vai diminuir os conflitos, vai diminuir as especulações e as fofocas, justamente por manter uma comunicação boa entre todos da empresa, do seu local de trabalho, gerando assim, né, como a gente disse, um rendimento maior e com a pessoa se sentindo valorizada, se sentindo pertencente àquele local de trabalho. Dicas para desenvolver a comunicação eficaz no seu local de trabalho. Agora que conseguimos entender o quão importante é ter uma comunicação cada vez mais eficaz no ambiente de trabalho, vamos ver algumas dicas para que você consiga desenvolver e acelerar esse processo de comunicação. Então, para você desenvolver essa comunicação, né, a gente precisa avaliar o cenário, avaliar o ambiente de trabalho. No dia a dia das organizações, é muito importante que os colaboradores, ou seja, os funcionários, vocês e a empresa, estejam alinhados quanto aos objetivos a serem alcançados, para que assim todos caminhem juntos em direção aos resultados. Sendo assim, é através da comunicação eficaz que a organização conseguirá criar uma cultura corporativa, onde cada membro da equipe entende quais são os valores, crenças e regras de conduta da empresa. Então, você conhecer o local que você trabalha, né? Conhecer ali o que o local oferece ao público, qual é a intenção do local onde você está, né? Você avaliar o cenário, conhecer o local que você trabalha, saber das regras que devem ser seguidas, é de extrema importância para que seja já um início de uma comunicação eficaz. Nesse sentido, para iniciar o processo de desenvolvimento de uma comunicação assertiva e transparente,
em seu ambiente de trabalho, é primordial que o seu primeiro passo a ser dado seja reunir colegas de trabalho para avaliarem se a comunicação existente contribui positivamente com a cultura corporativa e também com todos os processos. Caso a resposta não seja satisfatória, vejam o que pode ser feito, levando em consideração o cenário da organização em si, buscando e pesquisando ferramentas que lhe ajudem a reverter esse quadro. É importante vocês terem esse diálogo entre si, entre quem trabalha no próprio local de trabalho, justamente para fazerem uma autoavaliação, né? Ver se você está conseguindo realmente, quando é necessário, passar uma informação da maneira mais correta possível. Se vocês estão conseguindo manter essa comunicação, então é importante que vocês parem, né, e pensem em grupo, em conjunto, com quem vocês estão lá trabalhando no dia a dia, se essa comunicação está acontecendo da maneira mais adequada possível. Né? Lembrando que essa maneira mais adequada é quando você passa uma informação e essa informação é entendida, é interpretada da maneira que tem que ser interpretada, né? Ela não há aí uma dupla interpretação. Então a gente tem que sempre estar ligado em como a gente está passando uma informação, como a gente está se comunicando com as outras pessoas. Conheça o seu receptor. Quando se diz que cada indivíduo é único, não é algo dito aleatoriamente. Cada pessoa tem a sua própria construção de significados, que é pautada por toda uma carga cultural adquirida durante toda a sua existência. Ou seja, as pessoas não agem igual, pois suas formas de pensar são embasadas em questões culturais e particulares. Com isso, a forma de se expressar, a escolha das palavras, o tom da voz ou o meio utilizado na comunicação influencia tanto na maneira como o ouvinte interpretará a mensagem recebida, quanto na forma que essa mensagem será transmitida. Devido a isso, é importante entender quem é o seu receptor, para que assim você consiga se comunicar com ele de uma maneira que seja mais fácil para que ele compreenda e também para que a sua mensagem seja recebida exatamente da forma como você transmitiu, sem interpretações dúbias no futuro. Então, você conhecer aí o seu receptor, a gente pode englobar você conhecer todos os seus colegas de trabalho, né? Claro que cada um tem a sua maneira, né? O seu jeito de ser. Cada um tem uma maneira de falar. Alguns falam mais rápido, outros mais devagar. Alguns falam com um tom de voz um pouco mais elevado, outros menos. Então é importante a gente conhecer cada um que trabalha junto com você, tá? É importante você conhecer os seus colegas de trabalho. Justamente para essa comunicação não sofrer ali nenhum tipo de desvio ou algo assim. Você comunicar com a outra pessoa de uma maneira mais clara possível para que ela entenda. A gente sempre tem que pensar em quem a gente está passando a informação, em quem a gente está se comunicando. Tá? A gente tem que pensar se a outra pessoa que está recebendo essa informação ela está entendendo da maneira que eu estou falando. Tem tudo isso, né? Você conhecendo essa pessoa, quando a gente fala no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que você trabalha, é muito importante. Invista na cultura de feedbacks. O processo de comunicação
deve estar em evolução contínua, sendo aperfeiçoado todos os dias. Para isso, o feedback é uma ferramenta de suma importância, pois ele dá a oportunidade de conversarmos com nossos receptores, no sentido de entender se a mensagem que transmitimos foi bem compreendida, se eles necessitam de mais informações, entre outros pontos. Assim como eles também podem nos ajudar com sugestões, dizendo de que forma podemos melhorar estes processos dentro da empresa, para que se tornem verdadeiramente eficazes e contribuam com o trabalho de todos. Esse feedback, né? Você dá um retorno para outra pessoa. Então você está ali passando uma informação para um colega. É importante que esse colega que está recebendo a informação, em algum momento ele te dê um retorno, se entendeu, se não entendeu, se está faltando alguma informação ou se ele tem alguma sugestão para que haja uma melhora, tá? A pessoa que está recebendo a informação, fazer tipo uma avaliação do que você falou, de como está a sua comunicação. Dar um feedback, né? Um retorno para você sobre o que foi dito. E é muito importante esse feedback, tá? E esse feedback, ele vem, né? Esse retorno, ele vem de uma maneira construtiva. Então é importante a gente também saber aceitar uma avaliação, um feedback, um retorno que a pessoa vai estar te dando sobre como está, por exemplo, a sua comunicação, tá? É importante a gente ter essa consciência e essa aceitação de ter, às vezes, uma crítica, talvez ali uma crítica positiva, que é algo bom, né? Ou uma crítica negativa. Quando tem uma crítica negativa, o que a gente precisa fazer? Tentar sempre melhorar e aperfeiçoar para que não haja novamente os mesmos erros, tá? Então, por isso que o feedback é importante, para que você entenda onde você está errando para tentar melhorar, tá? E é importante que a gente aceite. Às vezes há alguma crítica de algum trabalho, de alguma coisa no seu local de trabalho, é importante que você aceite a crítica, repense para fazer melhor, tá? Que não há, é que muitas vezes há essa crítica e a pessoa, o funcionário não aceita, né? Leva para um lado pessoal. E aí já cria ali um clima ruim entre os colegas de trabalho. Então, por isso é importante essa aceitação da crítica, tá? Ela sempre vem para ajudar para que você não erre novamente. É o que eu falei ontem, né? Isso tudo aqui é um processo de aprendizagem, o trabalho de vocês é um processo de aprendizagem. Então aproveita justamente para tentar, para errar nesse momento, durante esse momento de aprendizagem. Vocês vão errar, vão ser chamados à atenção, vão ser corrigidos e vão aprender. E é isso que importa, né? Para que no futuro não haja novamente alguns erros como esse. Para que vocês saiam daqui sabendo, na verdade, como agir em um mercado de trabalho. Tá? Então, com a comunicação é a mesma coisa. Dessa maneira, assegure-se do retorno da mensagem que foi transmitida. Certifique-se se ela cumpriu com o objetivo e, de fato, gerou a atitude esperada. Caso isso não ocorra, o que você pode fazer é passar a informação novamente. Porém, dessa vez, utilizando mecanismos que a deixem mais clara, usando outros meios e palavras, por exemplo. Então, se você passou uma informação,
essa informação foi interpretada de uma maneira diferente, você precisa rever o conceito, seu conceito de como você está passando isso adiante, para que melhore, para que deixe mais claro tudo o que você for passar adiante, toda a informação que você for passar adiante e toda aí essa troca de comunicação. O ideal aqui, na implementação da cultura do feedback, é que todos procurem entender quais são as dúvidas, a fim de esclarecê-las e melhorar cada vez mais a comunicação existente entre cada um que faz parte da organização. Então, se você teve um retorno, por exemplo, negativo, você vai procurar entender por que aconteceu isso, né? Consequentemente, vai tentar melhorar. É por isso que o feedback vem, para que você tenha um retorno da situação ali que aconteceu. Outro ponto importante para que haja uma comunicação eficaz, né, no seu ambiente de trabalho. Atente-se para o uso da língua portuguesa. Uma das situações que ainda observamos bastante nos mais diversos tipos de empresas é o uso incorreto da língua portuguesa, seja de forma falada ou escrita. Por mais que tenhamos acesso a uma infinidade de informações, bem como facilidade para aprimorar nossos conhecimentos, muitos de nós ainda cometemos inúmeros pecados linguísticos, o que acaba por prejudicar consideravelmente a comunicação do ambiente organizacional. Sendo assim, é essencial que antes de falarmos algo, ou principalmente de escrevermos um e-mail ou ainda aquela mensagem no bate-papo do trabalho, independente das pessoas com as quais estejamos conversando, nos façamos o exercício de nos certificarmos se estamos nos comunicando corretamente. Ou seja, se as palavras estão ortográfica e gramaticalmente certas, se cada uma delas está transmitindo a mensagem com o sentido que queremos transmitir, entre outros cuidados, que farão com que a comunicação seja de fato eficaz e alcance o seu objetivo, que é passar informações sem que hajam erros de interpretação, tanto decorrentes de nossa parte quanto do receptor. Atentar-se para o uso da língua portuguesa, né? Questão ortográfica, gramatical, é muito importante, tá? Utilizar a forma padrão, forma formal da língua portuguesa, né? Principalmente na escrita. Então, muitas vezes, vocês vão escrever alguma mensagem, passar alguma informação por e-mail, preencher algum tipo de recibo, algo assim no local de trabalho de vocês, precisam estar atentos aos erros ortográficos, a maneira que se escreve cada palavra, tá? Justamente para que não haja uma má interpretação lá no final. Então, se você tem dúvida na maneira que se escreve determinada palavra, o que você precisa fazer? Precisa pesquisar, precisa perguntar, para que não haja esse erro, né? Então, antes de você colocar em prática algo, você precisa se certificar que aquilo está certo. Então, na hora que você está escrevendo uma palavra, se surge uma dúvida, você precisa pesquisar, né? Se você está num ambiente de trabalho, é porque aquilo que você está fazendo é algo sério. Tem que ter esse comprometimento, né? De usar sempre o uso da língua portuguesa da maneira mais eficaz e adequada possível.
É claro que a gente sempre erra, né? Alguma palavra ou outra. E é por isso que a gente tem que ir constantemente ir corrigindo e aprendendo com os nossos erros. Mas é o que fica, né? O que é importante. Se você está com algum erro, pesquisa para que não passe esse erro adiante, que pode gerar uma consequência esse erro. Cultive o hábito de sempre que tiver uma dúvida, é o que eu falei, pesquisar antes, seja na internet ou em um dicionário, pois isso não é vergonha nenhuma e vai te ajudar no aprimoramento de seus conhecimentos e em seu repertório com o passar do tempo. Então, olhando diretamente para vocês, vou dar um exemplo das atividades que vocês entregam, tá? Não tive tempo de olhar todas as atividades, mas pretendo olhar ainda essa semana justamente para dar um retorno para vocês semana que vem, tá? Para falar onde que está a maioria dos erros, o pouco que a gente vai olhando, observando, a gente percebe alguns erros ali na hora da escrita, tá? E aí esse erro pode ser, às vezes, por uma pressa de fazer correndo, pode ser porque você na hora teve uma dúvida, mas pensou, vou escrever assim mesmo, deve ser assim, né? Então, talvez nesse momento faltou ali você pesquisar se você estava em dúvida. E automaticamente, né, dando esse retorno das atividades para vocês, de como foi feitas essas atividades, a gente vai ter ali um feedback, né? Vou estar retornando para vocês algo, dando, né, como se fosse uma avaliação ali do que vocês podem melhorar para as próximas, né, para que não se cometa os mesmos erros. E a língua portuguesa, o uso da língua portuguesa é o que mais apresenta erros. E como que a gente vai resolver isso? Escrevendo mais, né? Estudando mais. Como eu falei para vocês, a nossa grade desse mês entra essa parte aí do uso da língua portuguesa, né? Tanto da comunicação como da escrita, de produção de texto. Então, essa produção de texto é o que vai ajudar a vocês melhorarem a escrita, tá? É tentando que vai se aprender. Então, não tem importância hoje você errar aqui, justamente porque você está aprendendo, né? Mas se esse erro se torna repetitivo, aí há algum problema, né? Aí você tem que fazer uma autoavaliação e ver o que você precisa mudar, tá? Então, eu pretendo semana que vem dar um retorno das atividades justamente para saber, né? Para vocês saberem se estão errando ou se não estão errando e o que precisa ser melhorado. Então, agora, juntando aí os pontos mais importantes, né? Os itens mais importantes para desenvolver uma boa comunicação, de tudo que a gente já falou. Se comunicar de forma objetiva e simples, pois vai permitir a transmissão da informação mais claro, que a gente falou ontem, né? Ser mais objetivo, ser mais direto na informação que você vai repassar para alguém. Ser mais simples. Retificar com o interlocutor se este compreendeu aquilo que foi dito, para que não haja ruídos e falhas nessa relação. Confirmar se a informação que você passou foi entendida da maneira correta, foi interpretada da maneira correta, tá? Então, se você passa uma informação importante, certifica-se que a sua informação foi passada da maneira correta, tá? Vai diminuir os erros. Só um minutinho. Oi.
voltando. Perseguir a espontaneidade. Afinal, é importante numa comunicação assertiva não se sentir apenas despejando algo previamente estudado, pois isso quebra o ritmo de absorção de uma mensagem. Seja conciso. Ao conseguir dizer o que pretende, no menor tempo possível, de forma clara e pausada, de forma calma e pausada, irá fazer com que o interlocutor foque mais em si e na essência da mensagem. Então, sempre que vocês forem passar alguma informação, falar de maneira calma, pausada, respeitar, né? Por exemplo, se você está lá num texto, respeitar a vírgula, o ponto final, não falar correndo, né? Prepare-se, não decore, para dizer aquilo que quer comunicar, pois o preparo traz segurança ao processo de comunicação, fazendo com que o pensamento flua de maneira natural. Procure melhorar sua linguagem não verbal, pois também é fundamental na maneira que as pessoas irão receber a sua mensagem. Então é importante ali não ficar sempre no decoreba, né? Se você vai trabalhar com alguma questão ali, você vai precisar estudar aquele assunto para depois passar essa informação. Praticar a linguagem não verbal. Então, em muitos casos, a gente conhece a pessoa só pelo gesto, por uma expressão que ela faz, né? Então, é importante também essa linguagem não verbal. É importante você se expressar pelos gestos, pela expressão, no momento ali da comunicação, tá? Geralmente, se você pratica essa linguagem não verbal também, ela ajuda na compreensão da informação. Tem um vocabulário vasto, porém compreensivo. Tente colocar-se no lugar do outro, pois ao fazê-lo, irá conseguir compreender qual o enquadramento mental do seu interlocutor, permitindo que adeque sua comunicação para determinados grupos. A gente sempre fala, né, da empatia, de colocar-se no lugar do outro. Isso sempre vai estar presente no nosso dia a dia, e principalmente no seu local de trabalho. O mesmo acontece com a comunicação. Você está passando uma informação, se coloca no lugar de quem está recebendo a informação. Será que você está sendo claro? Você entenderia o que você está passando? Né? Então, se colocar no lugar do outro é sempre algo que a gente tem que frequentemente estar fazendo. Trabalhe sempre com feedbacks sobre sua comunicação, tente aceitar as observações e trabalhe as deficiências aparentes em sua comunicação, o que a gente já conversou aqui bastante sobre o feedback. O vídeo fica para amanhã. Amanhã a gente passa um vídeo que eu tenho que passar. E aí a gente faz também uma dinâmica, tá? Semana que vem eu pretendo trazer o retorno das atividades para vocês, se tudo der certo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? A dinâmica vai ser de leitura? Não. Não vai ser de leitura, não. Vai ser uma brincadeira, tá? Legal. Vamos fazer a chamada? Antes, confirmem com os responsáveis de vocês se eles vieram assinar o olerite, tá? Tem alguns olerites ainda que não foram assinados. E às vezes vocês vieram, avisaram já o responsável, mas acaba esquecendo, tá? Então,
É sempre bom dar uma lembrada. E a Raíssa, tá aí, Raíssa, você ainda não entregou sua folha a ponto. O que está acontecendo? Raíssa? Vem hoje? Tá falando a verdade? Que a maioria fala isso sempre, né? Mas nunca aparece. Então espero que você venha hoje mesmo. Vamos para a chamada. Bruno. Agora, senão eu receber. Oi? Não, Lerite logo, quero receber. Vou cortar minha internet aqui. Vamos lá. Bruna, chamada, tá? Presente. Gabriel. Presente. João Matheus. Eu. João Vitor. Júlia. Presente. Catline. Presente. Laisla. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Natiele. Presente. Raíssa. Stephanie. Tiago. Presente. Certinho, pessoal. Bom trabalho para quem ainda for trabalhar e até amanhã.